tema de extrema relevância, a construção do terceiro templo, e vamos estar falando aqui sobre o Instituto do Templo, sobre as possíveis localizações de onde será o terceiro templo, né? E também sobre a disputa pelo local do templo. Então hoje o programa vai ser muito bom. Está aqui conosco também o nosso irmão Ricardo de Macaé. Colocar só uma vinheta aqui e logo em seguida estaremos iniciando com esse tema. As últimas notícias sobre Israel você encontra aqui, na Rádio Apocalipse em Foco, a rádio que veio para inovar. Fique ligado em nossos debates sobre escatologia, religião, ciências políticas e muito mais. Rádio Apocalipse em Foco, com você até Jesus voltar. Muito bem. Vamos aqui começar o programa de hoje falando sobre a construção do terceiro templo, mas antes eu quero dar só mais um aviso aqui para vocês sobre o nosso Apoia-se. Foi criado agora o nosso Apoia-se para que você possa nos ajudar financeiramente. Quem conhece meus vídeos passados sabe que eu não pedia dinheiro para nada, porque eu trabalhava sozinho e quando você está sozinho é muito simples, você faz o que você pode. Não pode, não faz, pode, faz. Era dessa forma que eu trabalhava, tanto que eu passava aí meses sem postar nenhum vídeo, né? Embora o alcance fosse muito bom, mas eu passava aí de 3 meses sem postar vídeos. Isso não era bom para o canal, não era bom até para as pessoas que gostam desse tema, porque ficavam ali sem informações. Então eu decidi montar essa rádio com a ajuda de alguns amigos e vou precisar sim da sua ajuda financeira. Se você não sentiu de Deus, não sentiu vontade de colaborar, não tem nenhum problema, né? Agora, se você quer nos ajudar a transformar esse sonho em realidade, é só você nos ajudar. Vai estar o link na descrição do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar a partir de R$5. Nós precisamos de microfones, nós precisamos de câmeras, nós precisamos de mesas de som, porque é uma equipe grande e pessoas de vários estados. Não vai todo mundo vir aqui gravar comigo. Então o que acontece? Cada pessoa que for participar ativamente vai precisar de ter um mínimo de equipamentos para poder estar participando conosco, né? Então, para ajudar essas pessoas a também colaborar com a rádio, a gente precisa da sua ajuda financeira, porque nem todo mundo que tem conhecimento, tem muito a nos ensinar, está tendo condições financeiras de comprar esses equipamentos e infelizmente estão impossibilitadas de nos ajudar. Então, olha só, já nas eleições aí em Israel, dia 17 de setembro, eu estou entrando em contato com algumas pessoas e pretendo, se for possível, se Deus abençoar, ter também aí a participação de alguém direto de Israel, nos contando os detalhes das eleições de lá de dentro, como a coisa funciona. Então, para tudo isso funcionar, uma hora ou outra você vai precisar de alguma ajuda financeira, para uma ajuda de custo, para alguém ir de uma cidade para outra, alguém que está lá em Israel. Então eu vou precisar disso para ajudar essas pessoas. Se você vê que isso é importante, a gente tem informações direto da fonte, a gente ter mais participações aqui na rádio e no canal, você nos ajuda. Se você achar que isso não tem importância, não tem nenhum problema, pode continuar da maneira que você está. Eu não estou pedindo para mim, eu não preciso para mim. Graças a Deus eu estou bem, né? Estou tranquilo, não durmo nem me acordo preocupado com contas a pagar. Porém, não tenho também dinheiro sobrando para investir o que eu queria na rádio. Tenho investido, não acho ruim, pelo contrário, invisto com amor e com alegria. Mas se você me ajudar, a gente vai chegar lá mais rápido. Se você não me ajudar, eu vou chegar lá da mesma forma, só que eu vou demorar um pouquinho mais. Então é o seguinte, só mais uma vinhetinha aqui rapidinho e já vamos entrar aqui no assunto sobre a construção do terceiro templo, falando já sobre o Instituto do Templo. Você está vendo aqui
esses cidadãos aqui, essas pessoas vestidas a caráter aqui, como levitas, como sacerdotes, aqui estão mais como levitas mesmo, né? Alguns como sacerdotes, não sei bem a diferença das vestimentas, a do sumo sacerdote é um pouco mais diferente. Vamos estar falando sobre isso já, ok? Rádio Apocalipse em Foco. 24 horas de muito louvor, informação e adoração. Com você, até Jesus voltar. Muito bem. Foi rapidinho, como eu falei. Então, vamos lá. Vou colocar aqui já um vídeo falando sobre o Instituto do Templo. E eu peço para você que observe com muita atenção, ok? Observe com muita atenção esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Não vai ter som, né? Mas é só para que vocês possam ver. Olha só, aqui um vídeo do Instituto do Templo. Aqui esse rabino falando sobre o Instituto do Templo, como é que começou a fabricação, falando aqui dos móveis, né? Enfim, muitos detalhes, coisas aqui caríssimas sendo produzidas. Ele é deputado lá, né? É um candidato, na minha concepção, a falso profeta. Ele é um candidato a falso profeta. Não digo que será ele, mas ele é um candidato. Tem alguns indícios que apontam para ele. Ele era o secretário-geral do Instituto do Templo e ele é muito amigo dos muçulmanos. Sendo amigo dos muçulmanos, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, existem sim os muçulmanos de um grau maior, pessoas com um pouco mais de estudos, líderes muçulmanos. Muitos deles apoiam sim a construção do terceiro templo. Isso é muito interessante, né? Todo mundo pensa que os muçulmanos não gostam dessa ideia da construção do terceiro templo, porém existem sim muitos líderes muçulmanos que apoiam essa ideia. E o Instituto do Templo não é um instituto tão grande assim, não é um instituto que tem um número de pessoas grande em Israel, é um instituto pequeno, né? Tenho amigos meus que já foram lá, que já visitaram, é uma coisinha bem pequena, porém eles têm conseguido aí muitos recursos, angariados recursos para a construção do terceiro templo, né? Tem a questão aí da novilha vermelha, que eles estão aí já criando várias novilhas, tem uma fazenda aí de novilhas, ao que parece, para fazer a purificação do templo. O Ricardo pode falar também sobre isso, fazendo treinamentos com os levitas. Então, Ricardo, desculpe aí você demorar esse tempo todo para participar, mas você pode ficar à vontade e fala aí tudo aí que você sabe de uma forma o mais resumida possível sobre o Instituto do Templo. Shalom, irmão nobre e irmãos. É muito bom estar de volta aí com o irmão para falar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Realmente é muito importante essa questão do terceiro templo. O Instituto do Templo, liderado pelo rabino Chaim Wittman, ele vem já preparando há alguns anos os utensílios do templo, tem preparado os sacerdotes, tem buscado cuidadosamente pela linhagem real de Levi os sacerdotes para poder participarem das cerimônias no templo, né, quando o templo for erguido ou algo parecido com um templo. A questão da novilha vermelha também é interessante. Eles estão cultivando, estão tratando de novilhas vermelhas e observando também para que aquela que estiver sem mancha e apropriada para o abate, essa será usada para purificação do templo e purificação dos serviços do templo. Bom que se diga que basta uma novilha só. Até hoje, desde que o templo foi construído, pouquíssimas novilhas foram abatidas. Pouquíssimas novilhas, não precisa de muitas não. Não lembro se foram 8, se foram 9, somente novilhas desde a construção de Salomão até hoje foram poucas novilhas, porque as cinzas delas, elas são usadas bastante tempo
para a purificação do serviço no templo. Mas sem a cinza da novilha, o templo não pode começar o seu serviço, o seu trabalho. Então, o Instituto do Templo ele tem se engajado há algum tempo nesse serviço, nessas ações, para que o templo, quando for construído, ele possa prontamente começar a funcionar. E existe essa expectativa agora em nossos dias, como o irmão Nobre falou, do rabino Yehuda Glick. Yehuda Glick faz parte do parlamento do Knesset, e ele é um braço direito do Chaim Brickman, e também amigo dos muçulmanos, muito amigo dos muçulmanos. Ele esteve recentemente lá na Turquia, falando pessoalmente com o Erdogan e com o chefe da religião muçulmana lá da Turquia. Eu não vou lembrar o nome dele agora, o irmão Nobre lembra o nome dele, não sei se lembra. O Adão Oktar, que você está falando? Isso, é esse. Ele esteve até envolvido com algumas coisas meio duvidosas lá na Turquia. Mas enfim. Muitas coisas aí, né? Um cara com uma vida muito pervertida, né? Para resumir. Isso. E ele, enfim, o Yehuda Glick esteve lá na Turquia, trabalhando nesse sentido de ter apoio da Turquia para a reconstrução do terceiro templo. Como o irmão Nobre já falou, é estratégico para alguns muçulmanos essa construção do terceiro templo. Ainda que seja para enganar lá os judeus e tomar tudo para eles. Mas eles querem sim, eles estão de olho nisso aí e podem apoiar um futuro terceiro templo. A Jordânia, ela está de olho nessa guerra que está praticamente surgindo no horizonte, que aconteceu agora domingo, dia 9, dia de 9 de agosto, onde aconteceu alguns incidentes no Monte do Templo, e foi onde houve até uma tentativa de assassinato por dois rapazes palestinos, terroristas, que tentaram assassinar soldados israelenses. Houve a retaliação dos soldados e um deles morreu. E o rei da Jordânia, o príncipe Abdullah, ele ficou muito indignado com isso, porque ele diz ter total domínio sobre os locais sagrados do Monte do Templo. Isso foi uma combinação, foi um tratado feito entre Israel e a Jordânia no fim da Guerra dos 6 Dias, em 67. Então, o rei Hussein, que é o pai do príncipe Abdullah, o rei Hussein, ele ficou com a tutela do Monte do Templo, dos locais sagrados do Monte do Templo. O Monte do Templo em si, ele ficou nas mãos dos judeus, até hoje está nas mãos dos judeus. Os locais sagrados do monte é que estão sob a tutela ainda da Jordânia, na pessoa do príncipe Abdullah. O general de guerra, houveram 3 generais proeminentes, mas 2 principais da Guerra dos 6 Dias foi o Isaac Rabin. Isaac Rabin era o general, era o chefe das Forças Armadas de Israel na Guerra dos 6 Dias. Ele comandou a Península do Sinai com a batalha sangrenta que houve na Península do Sinai. E Isaac Rabin, ele participou efetivamente dessa batalha. Já o Moshe Dayan, ele foi o general da defesa de Israel que tomou o Monte do Templo da Jordânia. Ele tomou da Jordânia. A Jordânia detinha a posse daqueles locais e ele tomou da Jordânia. E o curioso é que os soldados israelenses, eles começaram a dinamitar o Domo da Rocha. Começaram a dinamitar o Domo da Rocha para explodir o Domo da Rocha. Aí, do nada, o Moshe Dayan, ele vai e diz que não é chegada a hora. Não é agora. Interessante, ele falou isso e os soldados desistiram de explodir o Domo da Rocha. Então foi feito um tratado com a Jordânia, na época o rei Hussein, e até hoje eles têm a tutela dos locais sagrados de Jerusalém, do Monte do Templo. Ontem, existe uma batalha ali feroz sobre alguns lugares sagrados que os muçulmanos não deixam
e não querem que os judeus subam lá para orar. Eles oram ao tempo que quiserem, mas os judeus não podem lá orar. E isso tem indignado, ano após ano, os judeus que agora resolveram tomar partido, estão definitivamente querendo tomar aquele lugar também para orar. Isso vai esquentar a condição ali em Israel, e uma guerra está se desenhando no horizonte. Ricardo, desculpa eu lhe interromper, sim, mas você até pulou um pouco a pauta aí, né? Já foi logo para a última, falando sobre a questão da disputa pelo local sagrado. Eu estou colocando aqui na tela para o pessoal acompanhar justamente essa notícia. Eu vou ler aqui a notícia agora de 14 de agosto, uma notícia bem recente, diz o seguinte: protestos na Jordânia após ministro israelense sugerir mudança no status quo do templo, ou seja, mudança no domínio daquele local. Amman, né? Amman, o que é Amman? Quando eu falo o nome da cidade, é a capital da Jordânia, então sempre fala isso, né? Amman, Washington, né? A capital do país é como eles chamam a representação daquela nação. Então, diz assim, Amman, né? Ou seja, a capital da Jordânia, ou seja, o governo da Jordânia avisa que permitir a oração judaica no local sagrado de Jerusalém teria sérias consequências. Mas o ministro das Relações Exteriores israelense diz que Erdan tem razão em fazer sugestões, né? Erdan Gilad, eu não sei como é a pronúncia. Erdan é o ministro da Segurança Pública de Israel, né? Na terça-feira, a Jordânia criticou o ministro da Segurança Pública de Israel por dizer que Israel deveria trabalhar para mudar o status quo no Monte do Templo como parte de um arranjo em vigor, como você já falou aí, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel capturou a cidade velha, Jerusalém Oriental da Jordânia. Não muçulmanos foram impedidos de rezar no Monte do Templo, que é o local mais sagrado do judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islã. O complexo foi palco de confrontos e tal, né? Contando a história que você já contou. Pulando aqui para a notícia. Acho que existe uma injustiça. Aqui falando do ministro da Defesa de Israel. Acho que existe uma injustiça. No status quo existe desde 1967, disse ele à Rádio Israel. Precisamos trabalhar para mudá-lo. Ou seja, hoje o Monte do Templo, embora que as entradas, né, sejam ali controladas por Israel, as partes mais externas, de fato, ali naquela região mesmo ali do Monte do Templo, onde tem ali a mesquita de Al-Aqsa e o outro que não é bem uma mesquita, é um relicário, né? Mas o pessoal chama de mesquita de Omar. Aqueles lugares ali são controlados pela Jordânia, tanto que quem fica ali, quando você vê normalmente, são soldados jordanianos. A ligação com o Ricardo caiu aqui, mas eu já vou recuperar. Então, esses soldados jordanianos é o que ficam ali para controlar o templo, né? Já os soldados, né, israelenses, quando eles vão para o templo ali para invadir, para resolver alguma situação. Mas quem controla aquela região ali é a Jordânia. E aí fala o seguinte: ele esclareceu que se opõe à introdução de tal mudança unilateralmente. Isso precisa ser alcançado por acordos diplomáticos e não pela força. Como eu já mostrei aqui, tem umas fotos aqui do Yehuda Glick, olha só, esse deixa eu mostrar, estou mostrando já a tela aqui para vocês. Esse aqui, esse louro aqui com esses cabelos ruivos, né? Esse judeu, esse rabino. Olha a foto dele aqui com esse cidadão aqui, Adam Okta. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui na tela a imagem aqui para vocês. Então, assim, aqui é um líder muçulmano, como o Ricardo já bem tem falado. E esse líder muçulmano, que foi até preso aí por questões aí de aliciamento de menores, enfim, outras questões aí, né? Uma vida de depravação. É muito amigo desse rabino, né? E o interessante, Ricardo, tem uma coisa que eu quero contar aqui, é até uma curiosidade, mas é muito interessante. Imagine você essa cena, Ricardo, um rabino de extrema importância e relevância em Israel, que é o caso desse cidadão aqui, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, Rabino Yehuda
Glick. O que acontece? Imagine um rabino muito influente em Israel indo para um país muçulmano participar de um programa de televisão, onde na abertura desse programa, Ricardo, e depois eu vou colocar a abertura aqui para vocês, não tenho condições de colocar hoje, na abertura do programa deste muçulmano, estão sendo homenageados ali, Ricardo, Hitler e Stalin. E esse rabino judeu vai ali participar, pedindo aos muçulmanos apoio para a reconstrução do templo. Olha só que loucura. Num programa de TV onde são homenageados Hitler e Stalin. E mostra até ali na abertura o monte do templo, alguns segredos que tem ali dentro do templo, né, na abertura, na animação lá. Mostra a estátua de Nabucodonosor e aquela pedra, né, que simboliza Jesus vindo e destruindo a estátua. Isso tudo na abertura do programa, que o rabino estava lá. E aí no final do programa, né, tem até a transcrição aqui de um estudioso americano. Tinha até colocado na tela para vocês aqui há pouco tempo, mas não vou ler tudo porque é bem extenso. No final do programa, Ricardo, esse rabino, ele ora a Alá, para que Alá abençoe e os muçulmanos aceitem que o templo seja reconstruído. E o muçulmano responde: sim, com certeza iremos apoiar. E com certeza estaremos juntos adorando a Deus no mesmo local. Isso aqui não é sensacionalismo, tá lá no vídeo. E não foi só uma vez, Ricardo, que o Yehuda Glick foi lá visitar os muçulmanos e o Adam Octá em especial, não. Ele foi lá várias vezes, não foi só uma vez, não. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Existe nos bastidores, embora que publicamente para o povão, para as massas, tanto israelense quanto muçulmanas, mas existe nos bastidores um acordão sendo feito, um acordo sendo feito entre essas lideranças judaicas e islâmicas em prol da construção do templo. E mais, Ricardo, você está vendo aí, está me acompanhando, está vendo aí as imagens aí do templo? Para quem não sabe, os muçulmanos com mais estudo, porque a maioria dos muçulmanos, por morarem naqueles países ali da África, da Ásia, alguns países mais pobres, boa parte é analfabeto, não sabe ler, né? Isso é uma questão também, não é só de religião, mas enfim. Mas aquelas pessoas que têm um pouco mais de estudo, de conhecimento, que realmente estudam o Islã, eles chamam o Templo de Salomão de Mesquita do Avô. Eles têm o Templo de Salomão como uma mesquita. Não pense que os muçulmanos odeiam o Templo de Salomão. Eu mostrei aqui até nos programas anteriores, Ricardo, que algumas sociedades secretas apoiavam a construção do Templo de Salomão e disseram até que Salomão fez o templo com segundas intenções. E vendo a vida de Salomão e o seu final, eu tendo a acreditar que talvez eles estejam certos, que realmente Salomão possa sim ter construído o templo com outras intenções. Então é algo muito interessante. Quando você vai ligando os pontos, você vai vendo como a coisa vai se afunilando. Como não é uma coisa tão, embora seja complexa, não é uma coisa tão impossível de acontecer. Os muçulmanos, mesmo que temporariamente, apoiarem a construção do templo. Porque muitas pessoas dizem logo assim: como é que pode o anticristo ser o Erdogan, Erdogan, né, a pronúncia correta, ser algum muçulmano, se os muçulmanos não aceitam a reconstrução do templo? Você está enganado. Os líderes muçulmanos aprovam a reconstrução do templo, tem o Templo de Salomão como a mesquita e tem Salomão como seu avô. E, cara, você se lembra daquele texto? Não respeitará os deuses de seus pais?
Se lembra desse texto? Daniel. Só que esse texto no original não é pais, é avós ou avô. E para os muçulmanos, o Mahdi, que a gente entende ser o anticristo, nos escritos e nos ensinos deles, Salomão é avô, espiritualmente falando, do Mahdi, avô do anticristo. Eles têm Salomão como avô, espiritualmente falando. Maomé como um pai e Salomão como seu avô. Veja como a coisa quando você vai ligando os pontos, e aí quando a gente fala que o anticristo é islâmico, muitas pessoas não entendem porque aprenderam a vida toda que talvez fosse o Papa ou um americano. Quando você vai ligando os pontos, você vai vendo que faz todo sentido. Então, Ricardo, já falei muito, você já pode até falar aí pra gente concluir, mas você fala o tempo que você precisar, ok? É correto, irmão Nobre. Bem lembrado a sua fala agora. As pessoas de muitos anos atrás, até hoje, eles vêm pensando que o anticristo seria uma pessoa europeia ou americana e não se atentaram para os detalhes ali do texto. E quando a gente vê hoje pessoas convertidas do Islã, como, se eu não me engano, é Shoebat Valid, o nome dele, Valid Shoebat, o Jonathan Kahn, que é um americano que veio falando sobre isso há algum tempo, eles vêm trazendo para nós informações importantíssimas. E quando a gente olha no texto original ali, a gente vê que faz total sentido essa questão do anticristo islâmico. E quando a gente olha para a escatologia islâmica, aí de vez fecha o caixão. Quando a gente olha aquilo ali, a gente está dizendo, meu Deus do céu, está diante dos nossos olhos há tanto tempo, a gente não está percebendo, né? Nunca percebeu. E a gente vê hoje, como num passado recente, na Guerra dos 6 Dias, esse movimento feroz que os muçulmanos têm feito depois que Israel se tornou nação, eles são os arqui-inimigos do povo de Deus. Eles querem a destruição de Israel de forma total. Então, a gente vê, como o Mano Nobre falou aí, os islâmicos, eles querem a construção do terceiro templo de um outro viés, mas de qualquer forma querem. Então isso vai ser uma enganação total diante do povo judeu ali. Depois eles serão pegos de surpresa, né? Por quê? Porque não deram ouvidos à voz do Eterno e não viram a visitação de Yeshua HaMashiach lá no ano 30 da nossa era, né? E por isso eles vão aceitar o falso profeta como um suposto Messias. Vão ser enganados por essa leva muçulmana que, a meu ver, eles já estão agindo e vão agir de forma total daqui a algum tempo, um controle total daquelas regiões ali do Monte do Templo. Por enquanto está essa briga. Essa briga hoje, ela vai se aprofundar até que se haja algum tipo de acordo ali, então se reconcilia o templo e talvez, irmão Nobre e irmãos, ficará de um lado da outra. O Monte do Templo, o templo, talvez algo parecido com o templo, mas o templo, vamos dizer assim, talvez só o Santo dos Santos, e ele vai estar diretamente ligado com a mesquita de Omar, que na verdade não é uma mesquita, é um relicário. Não se fazem orações ali. De uns tempos para cá, tem permitido, os muçulmanos têm permitido mulheres de orarem ali, no Domo da Rocha. E diga-se de passagem, foi construído pelo califa Omar para que tanto os judeus quanto os muçulmanos orassem ali. Assim como Salomão, essa era a ideia dele também. O Salomão não tinha inimigos, não queria que tivessem inimigos ali. Da mesma forma que o califa Omar. Ele queria que tanto os judeus quanto os muçulmanos orassem ali, não quer chamar de mesquita. Na verdade, é um relicário muçulmano, né? A mesquita mesmo fica ao sul, que é a mesquita de Al-Aqsa. Essa é a mesquita. Essa aí é objeto de repúdio dos muçulmanos, principalmente do príncipe Abdullah, porque ele diz que uma subida dos judeus para orarem no templo pode comprometer a estrutura da mesquita de Al-Aqsa, que é muito antiga, e do Domo da Rocha também. Mas, de qualquer forma, a gente está diante dos nossos olhos em momentos proféticos. Uma coisa que você falou ontem foi sobre a questão de Bolsonaro ter ido
no subsolo do Monte do Templo, onde existe uma sinagoga, que fica exatamente embaixo do local onde ficava o Santo Ricardo, dos Santos. desculpa eu lhe interromper, mas como o tempo já está um pouco assim, essa parte do local do templo, vamos deixar para outro programa. Correto. Para deixar o pessoal até com gostinho de quero mais. Então, em outro programa nós vamos falar sobre a localização de onde será construído o terceiro templo. Pode continuar, Ricardo, seu raciocínio, mas deixa essa parte para depois. É um pedido meu porque o tempo já estamos aí com mais de meia hora de programa. E você que está nos ouvindo, curte, compartilha esse vídeo, tem o nosso apoia-se aqui embaixo. Já sabe, precisamos da sua ajuda. Curtir e compartilhar não precisa de eu estar repetindo não. Vocês já entendem que são assuntos de importância. Então, Ricardo, pode concluir seu raciocínio. Sim. Então, irmão nobre, irmão, estamos diante de nossos olhos de momentos proféticos importantíssimos que antecedem a vinda de Mashiach, do Messias Jesus, Yeshua, a esta terra, para dar fim ao anticristo e assim inaugurar o milênio, o reino milenial que será de uma forma fabulosa, abrangerá o mundo inteiro, e as pessoas andarão e aprenderão com o Messias diretamente de Jerusalém. Então, que o Eterno nos abençoe, mais este programa. Estamos aí à disposição do irmão Nobre para mais um programa, a hora que chamar, estamos aí, tá, irmão Nobre? Deus lhe abençoe, meu irmão Ricardo. Desculpe mesmo por essa interrupção, mas vamos deixar esse tema para outro programa, para não ficar um programa aqui muito extenso, né? Eu quero manter uma média aí de meia hora cada programa, mas é o seguinte, até o pessoal reclama, viu, Ricardo, quando eu lhe interrompo. Dessa vez eu lhe interrompi mesmo por uma necessidade. O pessoal reclama, viu? O pessoal gosta de lhe ouvir, porque quando eu lhe interrompo, o pessoal fica assim: rapaz, deixa de interromper tanto o Ricardo, coisa chata, deixa vamos falar. O pessoal gosta de lhe ouvir, viu, Ricardo? Isso é muito bom. Amém, então, amém. Olhe por nós. Eu quero só agradecer a vocês, agradecer ao Ricardo. Quero agradecer também ao meu irmão Joeb Lobato. Eu vou ter o site dele aí no Facebook, a página dele é Papo com Joeb Lobato. Papo com Joeb Lobato. Ele é um cara engajado aí em causas sociais. Vai nos ajudar aqui também na rádio e já tem nos ajudado. Essas vinhetas aí que você escuta é na voz do nosso amigo Joeb Lobato, que fez pra gente de graça, sem cobrar nenhum centavo, né? Deus abençoe muito meu irmão Joeb Lobato, abençoe a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Eu não sei se é um filho ou se ele tem mais de filho, mas Deus abençoe ele e a sua família e abençoe ele no seu trabalho, lhe dê saúde, porque tem nos ajudado e muito. Também o meu irmão Ricardo, que me ajuda bastante, e a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se quiser nos ajudar, tem aí o nosso apoia-se, né? Se você sentiu que esse trabalho precisa aumentar, né? Porque ele vai continuar do jeito que está, mas se você quer que ele aumente, que a gente traga mais participantes, até pessoas mais conhecidas aí desse tema, pessoas de outros países, né? Pessoas ali também de Israel participando aqui da rádio, precisaremos do seu apoio financeiro. A partir de R$5 você pode nos ajudar no nosso Apoia-se. Deus abençoe a todos vocês. Colocar umas vinhetinhas aqui para a gente encerrar o programa. E é isso. Estaremos trazendo aqui também outros programas na rádio apocalipse.radio.br. Vai ter ali todas essas retransmissões e programas também de outras temáticas que vão estar aqui no canal também. Então, que Deus abençoe.